Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A primeira condução de Paulo para um autoexame sério da nossa real condição espiritual encontra-se nesta primeira parte do versículo 17 até ao versículo 19. Não andem conforme os não cristãos. Não andem conforme aqueles que não conhecem a Deus. Não andem conforme aqueles que não temem a Deus. Este é o primeiro autoexame para nós nos avaliarmos de um andar que é caracterizado por não temer a Deus, não crer em Deus. Esse andar é dos não cristãos. E a exortação de Paulo para nós é que não andemos, do versículo 17 ao 19, não andemos conforme os não cristãos. Reparem como Paulo começa esta exortação. Paulo vai fazer uma advertência bem séria e solene. E para o mesmo, intencionalmente, Paulo traz o próprio Senhor como testemunha. Reparem como começa o versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Paulo está a fazer uma séria advertência e solene advertência para todos nós. E intencionalmente ele menciona Deus, traz Deus como testemunha. Deus que é aquele que vai validar aquilo que Paulo vai dizer. Deus que é aquele que não apenas valida, mas que está a demandar que Paulo dê estas exortações. Deus é aquele também que irá julgar todas as coisas e irá pedir contas de tudo aquilo que ele está prestes a dizer. E nós já lemos, não é? Já tivemos a oportunidade de ler. Por outras palavras, Paulo está a dizer para nós, se nós de facto temos uma nova posição em Jesus Cristo, se de facto nós somos os eleitos de Deus desde a eternidade, se de facto fomos separados por Deus, para os seus propósitos, se de facto nós estamos unidos a Jesus Cristo, se de facto somos nova criação de Deus, cristãos não apenas de boca, mas com vida transformada, com um novo coração, então nós devemos ter uma nova prática no nosso viver, um novo andar. Esse andar tem a ver com a nossa maneira de viver, de falar, de vestir, de desejos, de prioridades, de atitudes, de ações. Paulo diz que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós dizemos crer. E somos como filhos de Deus. Paulo diz, não mais andeis como também andam os gentios. Esta palavra gentios, obviamente, a palavra tem um significado de referir-se a todas as nações que não pertencem ao povo judeu. Todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que faziam na altura de Paulo parte do Império Romano, que não eram judeus, Paulo está a referir a eles. Mas Paulo está a usar esta palavra não apenas no sentido étnico, mas espiritual. Tal como Jesus Cristo usou esta mesma palavra em Mateus 18, a palavra gentios, não no sentido étnico, mas espiritual.
Não é quando Jesus Cristo nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai entre tu só e o teu irmão, para ganhares o teu irmão, não é? Mas se não, traz testemunhas. Se mesmo assim se não te ouve e se arrepende, leva adiante toda a igreja. Se não ouve a igreja e não se arrepende dos seus pecados, então considera-o gentio e publicano. O que é que Jesus Cristo queria dizer ali? Considera como alguém que não pertence ao povo de Deus, fora da aliança com Deus, não está unido a Deus, gentio. E Paulo está a usar esta palavra aqui, também com este significado espiritual, tal como Jesus Cristo usou. Não é no sentido étnico, mas no sentido espiritual, de serem homens e mulheres fora da aliança com Deus. Não mais andeis como também andam os gentios. Ou seja, não andemos como anda o mundo, ou aqueles que são do mundo, aqueles que não são cristãos. O andar de alguém que não teme Deus é conhecido pela sua idolatria. O andar de alguém que não teme Deus é conhecido pela sua depravação, pela sua imoralidade, pela sua vida entregue ao pecado, longe da vontade de Deus, da verdade de Deus. Gentios, os não cristãos, que obviamente era uma realidade no primeiro século em que Paulo escreve esta carta, mas também hoje em dia. Esta é a mesma realidade da condição humana daqueles que não fazem parte da aliança com Deus, daqueles que não têm o Espírito de Deus, daqueles que nunca foram salvos, transformados. A depravação, a corrupção das suas almas, dos seus corações, está bem presente, marcante e é manifesta publicamente. E esta, a depravação dos homens, a depravação de todos os homens, é algo transversal e uma realidade presente em todas as gerações da humanidade. Eu sei que nós olhamos para a nossa geração e parece que nós somos os piores de sempre de toda a história. Mas, na verdade, a depravação humana, a corrupção humana, o coração do homem é igual desde sempre, desde Adão. E herdamos o mesmo coração e a mesma natureza de Adão. Somos iguais. Temos sim questões bem peculiares e específicas da nossa época, do nosso tempo. Mas a depravação, a corrupção humana está presente em todos os corações dos homens, desde que nascem. Está presente desde o primeiro homem, Adão, quando caiu em pecado e desobedeceu a Deus. E nós agora, e todos os homens e mulheres de todos os tempos, herdam essa natureza pecaminosa, essa natureza corrompida, essa natureza que é marcada pelo seguinte que Paulo vai dizer. Essa natureza do qual nós, como cristãos, também éramos assim. E, na verdade, temos vestígios ainda nas nossas próprias vidas desta mesma natureza. Reparem como é marcado o andar, o viver de um não cristão. Paulo vai nos dizer para nós as características do andar dos não cristãos. Eles andam, Paulo diz, primeiramente, reparem, versículo 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não creem a Deus, os seus pensamentos são vãos, fúteis, inúteis. Porquê? Porque eles não consideram a Deus. E sem considerarem a Deus, eles não têm a verdadeira sabedoria. O que é que diz a palavra de Deus em Provérbios 1:7? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor a Deus. Os não cristãos, os seus pensamentos são vãos, porque eles não encontram verdadeiro sentido para a vida. A vida é isto e aqui e agora. A vida são os prazeres, o material. Não há nada além do sepulcro. Não encontram o verdadeiro sentido da vida. Os não cristãos não têm a eternidade como perspectiva. Os seus pensamentos são apenas para coisas materiais, existenciais, temporais. Tudo isto é vão, inútil. Sabem porquê? Porque tudo isto irá desaparecer. Tudo isto é vão, porque irá desaparecer.
Também os seus pensamentos são vãos e inúteis. Em que sentido? Os pensamentos dos não cristãos, daqueles que não temem Deus, são fúteis, vãos, inúteis, nécios. Porque eles se julgam muito inteligentes e superiores. Não é que são eles que chamam nós cristãos os antiquados, os de mente fechada, os ultrapassados, os ignorantes, que necessitamos inovar-nos, atualizar-nos. Eles se consideram muito superiores e inteligentes, mas na verdade aqueles que julgam ser os grandes iluminados, o que é que Paulo diz que eles são? Aqueles que se julgam ser os grandes iluminados. Reparem o que diz o texto. Eles na verdade são os obscurecidos de entendimento. Os que julgam ser os grandes iluminados sem Deus estão obscurecidos de entendimento. Os grandes pensadores do nosso tempo, as grandes mentes consideradas pelos homens neste tempo, os grandes iluminados, agora vocês veem que os seus pensamentos estão obscurecidos. Sabem porquê? Porque basta tu assistires um pouco de televisão. Aos jovens, basta vocês assistirem a algumas aulas na vossa escola pública e esses grandes iluminados não conseguem definir e distinguir o que é um homem e uma mulher. Obscurecidos de entendimento. Esses grandes iluminados, e estou a ser irónico, não é? Nós que temos estes como a maior credibilidade, todos aqueles que se vestem de uma bata branca. Estes grandes iluminados acreditam que tu não és diferente a um porco, a um animal. Estes grandes iluminados, obscurecidos de entendimento. É isso que nos ensina a evolução. Tu não és diferente a um porco, a um rato. Os grandes iluminados, obscurecidos de entendimento. Os grandes doutores deste tempo têm como explicação que tudo aquilo que vemos em ordem, a complexidade do ser humano, da criação, da natureza, das leis da física, esses grandes doutores, esses grandes iluminados, a única coisa melhor que têm para nos dizer é que tudo veio de uma grande explosão. Obscurecidos de entendimento. E o problema ainda é mais grave. Estão obscurecidos de entendimento porque eles não conseguem contemplar e compreender as verdades e a maior necessidade espiritual, a de um Salvador. Eles não conseguem compreender a realidade depois da morte. Eles estão cegos para a verdade de Deus, porque o diabo cegou o entendimento deles. É isso que diz 2 Coríntios 4:4. Aqueles que estão a tomar anotações, por favor. Eu vou ler para vocês, não têm que abrir, mas podem tomar nota. O Deus desta era, referindo-se ao diabo, a Satanás, aquele que governa esse sistema de pensamento, que influencia os homens nesta obscuridade de entendimento e filosofias, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se tu achas que aquilo que eu estou a dizer é loucura, deixa-me dizer-te que tu és alguém que está cego no teu entendimento e cego pelo próprio Satanás. Por isso é que tu não consegues ver a glória de Cristo. As características do andar dos não cristãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, mas mais, o texto continua, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Alheios à vida de Deus. Em certa maneira, há algo de vida que é semelhante aos animais. Nós respiramos, os animais também precisam de oxigênio para respirar. Os impulsos naturais que nós temos, os animais também têm. Mas aqui Paulo está a falar de vida diferente. A vida específica, que é a vida de Deus, que somente aqueles
que têm Deus nos seus corações, o Espírito de Deus tem, e receberam, e participam, e provaram, e experimentam. Os não cristãos são alheios a esta vida de Deus. Eles estão excluídos da vida de Deus. Os não cristãos apenas existem, não vivem. Porque a verdadeira vida só existe em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira vida só existe em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que prometeu também a todos aqueles que vêm até Ele vida abundante e eterna. Vida abundante e eterna. Agora, eu sei que quando nós ouvimos essas promessas, e muitos pregadores em muitas igrejas ditas evangélicas, quando falam de vida abundante, falam centrado nas bênçãos materiais. O Senhor vai te curar. O Senhor vai te dar o melhor trabalho. O Senhor vai multiplicar a tua conta no banco. Essa é a vida abundante. O Senhor vai te dar a tua casa de sonhos. Mas Paulo já nos falou de bênçãos nos primeiros capítulos desta carta. E nenhuma bênção material, mas somente as bênçãos espirituais que nós temos em Jesus Cristo. Toda a sorte de bênçãos espirituais. Esta é a vida abundante. E sabem, porque o material fica aqui e agora. As bênçãos espirituais é para todo sempre, por toda a eternidade. Essa é a verdadeira vida. Vida abundante e eterna somente nós temos em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Deus não abençoa o seu povo materialmente. Deus abençoa o seu povo materialmente também. Isso também eu quero ter cuidado com isso. Não é errado um cristão ter dinheiro ou ser rico. Se Deus te abençoa e enriquece-te, Deus te dá uma grande responsabilidade, porque te tem dado um grande privilégio, e é para usar esses recursos para Deus, para servir outros, para a glória de Deus. E não há nenhum problema com isso. Desde que tu possas usar aquilo que Deus tem dado para Deus. Para Deus. Os não cristãos não participam dos benefícios e privilégios que somente aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo em nós. E por isso é que nós vemos neste mundo tanto desespero à nossa volta. Tanto desespero. Já para nós como cristãos, quantas vezes é que eu já caí no desespero também? Na desesperança. É normal nesta realidade caída, tá bom? É normal. Quando eu ouço nas notícias que aumenta o número de suicídios neste mundo, e toda a gente fica chocada que aumentou o número de suicídios, e eu sempre penso numa realidade sem Deus, num mundo de desesperança, terrivelmente afetado pelo pecado e as suas terríveis consequências, eu fico surpreendido pela graça de Deus de limitar o crescimento desse número de suicídios. Eu fico surpreendido por não serem mais. Porque, na verdade, sem Deus e nesta realidade caída, o normal é a desesperança. Porque só há esperança viva e verdadeira em Jesus Cristo. Tudo isto, eles são alheios à vida de Deus. Eles são obscurecidos de entendimento, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque diz aqui que eles vivem na ignorância. Eles não podem conhecer e entender a Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus. Por isso, eles se entregam a muitas coisas, escorregam em muitas coisas, tropeçam em muitos propósitos e ações e são incapazes de responder a Deus devidamente. Qual a causa da sua ignorância? Paulo vai nos dizer. Reparem, o texto continua e estamos agora no versículo 18, na parte final. Qual a causa da ignorância dos não cristãos? Que não deve ser a característica do nosso andar. Diz aqui, pela dureza do seu coração. A causa da sua ignorância é a dureza do seu coração. Por outras palavras, ou numa outra tradução, esta palavra dureza pode ser traduzida pela insensibilidade dos seus corações. Eles não sentem Deus. Eles não podem responder devidamente a Deus.
É por isso que no capítulo 2 diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Um morto não pode sentir, um morto não pode reagir, um morto não pode pensar, um morto não pode responder. Deus teve que dar vida primeiro. E a realidade dos não cristãos é uma realidade sem vida, mortos os seus corações e sensíveis a Deus. Outra imagem que nós temos nas Escrituras para esta realidade da condição do coração é um coração de pedra, em que é necessário Deus dar-nos um coração de carne. Um coração de carne. Ou seja, todos os homens e mulheres, para terem vida, a vida de Deus, necessitam de um transplante de coração. Necessitam aquilo que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Muitos de vocês sabem essa história. É necessário, disse Jesus a Nicodemos, nascer de novo para entrar no reino dos céus. Novo nascimento. Este novo coração. Agora, isto é uma obra de Deus. Uma obra de Deus. E se esta obra de Deus é uma realidade na tua vida, se tu já nasceste de novo, neste teu autoexame espiritual, tu não podes ver insensibilidade no teu coração para com as coisas de Deus. Indiferença para com as coisas de Deus. Falta de interesse por estudar a palavra de Deus. Falta de desejo para estar com o povo de Deus. Falta também de vontade para servir a Deus e servir a igreja de Deus e os outros. Se o teu coração é insensível a essas coisas, então tu deves, na verdade, considerar seriamente se nasceste de novo. Porque a insensibilidade e dureza de coração para com as coisas de Deus e espirituais e para com a sua palavra é uma característica daqueles que não conhecem a Deus. O texto diz que a sua ignorância os tem tornado insensíveis, no versículo 20. No versículo 19, peço desculpa. Insensíveis, não é? E está a falar moralmente falando. Os não cristãos, não sentem vergonha dos seus atos, das suas ações pecaminosas. Não sentem vergonha. Eles não têm culpa, não sentem culpa por transgredirem os mandamentos de Deus. Não sentem tristeza, insensíveis. Por isso é que hoje em dia na sociedade, igreja, jovens aqui presentes do acampamento mais 16, falámos sobre isso na primeira noite. Por isso é que hoje em dia na sociedade, esta sociedade não tem nenhum problema matar um bebê dentro de um ventre. Não tem, não há. Têm-se tornado insensíveis. Por isso é que nesta sociedade não há problema em alguém não querer ter filhos. Não há problema em alguém querer ser egoísta. Não há problema. Porque têm-se tornado insensíveis. Por isso é que nesta sociedade não há problema eu matar alguém que deseja morrer em vez de ajudá-lo, apoiá-lo, consolá-lo. Em vez de cuidar dele. Em vez de investir nos cuidados paliativos que são tão escassos no nosso país, não há nenhum problema em aprovar a eutanásia. Tornando-se insensíveis. Tornando-se insensíveis. Por isso é que para muitos não há nenhum problema em assistir pornografia. E ser infiel para com a sua mulher ou para com o seu marido. Tornando-se insensíveis. Por isso, para muitos jovens, não há problema em dedicarem-se mais aos videojogos do que aos outros. Tornando-se insensíveis. Por isso é que para muitos, no seu trabalho, no seu local de trabalho, não há problema em roubar os produtos da tua empresa. Tornando-se insensíveis. Paulo diz que este é o andar dos não cristãos, que são marcados por essa insensibilidade, essa dureza de coração.
Paulo diz, versículo 19 ainda, se entregam ou se entregaram à dissolução. Ou seja, o que é que Paulo quer dizer por estas palavras? Pensem em todo o tipo de pecados, numa licença, numa autorização para cometeres todo o tipo de pecados. Eles se entregam a todo o tipo de imoralidade. Claro que há diferentes níveis. Até para não cristãos há diferentes níveis. Tem uma diferente moral e comportamento moral. Lembro-me de falar com alguém, já não me lembro quem, neste fim de semana. Já sei, foi com o Rodrigo. Foi com o Rodrigo que falei. E nós estávamos a falar, os dois, que há não cristãos que se portam melhor que cristãos. E eu disse ao Rodrigo, também temos sempre que nos lembrar que somos salvos não pelas obras, mas pela graça de Jesus Cristo. A nossa confiança não está nas boas obras. A nossa confiança está na obra de Cristo perfeita por nós. Mas a realidade é que, mesmo há diferentes níveis para pessoas de moralidade, e vemos isso até não cristãos com uma boa moral, com bons valores. Mas a prática geral, a prática comum, e mesmo estes homens não são perfeitos, são imperfeitos. Mesmo essas mulheres não cristãs, com bons valores e boa moral, são imperfeitas e pecadoras. E se entregam à libertinagem, se entregam à imoralidade e a toda a sorte de pecados. Diz o texto de Paulo, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Esta palavra, avidez, Paulo usa a palavra mais intensa para descrever um desejo excessivo por praticar o mal, por fazer o mal, por praticar todo o tipo de impureza. Tudo isto que nós acabamos de falar é a marca de um andar, de um viver de um não cristão, de alguém que não nasceu de novo, de um descendente de Adão, mas somente do primeiro Adão. Porque um descendente do primeiro Adão, mas do segundo e último Adão, que é Jesus Cristo, um descendente, quem está unido a Jesus Cristo, um filho de Deus, a sua vida não é caracterizada por cometer toda a sorte de impureza. A sua vida não é caracterizada por se entregar ao pecado. Não quer dizer que nós não pecamos. Pecamos e continuamos a pecar. E, infelizmente, pecamos mais do que aquilo que desejávamos. Mas lutamos contra o pecado. Choramos quando pecamos. Nos arrependemos. Pedimos ajuda para vencer uma tentação. Agora, os não cristãos se entregam com todo o seu desejo, com todas as suas forças, a todo o tipo de pecados. A um andar contrário à vontade de Deus. É certo que nós, como cristãos, não devemos de andar conforme os não cristãos, mas nós sabemos que muitas vezes saltam nas nossas vidas, na minha vida, e eu sei que em todos vós, muitos vestígios da nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, o nosso pai. Ainda há muitos vestígios nas nossas vidas, nos nossos corações, desta velha criação, deste velho homem, que vem desde Adão. Ainda há muitas características e vestígios até do nosso passado, como nós éramos, antes de conhecer a Jesus Cristo. Antes de termos sido alcançados e transformados por Ele. Continuamos a lutar contra o pecado. Sabemos que um dia seremos libertos da presença do pecado, mas esse dia ainda não chegou. Agora, o que nos deve caracterizar é não andar conforme os não cristãos. Ou seja, esses vestígios, eles estão presentes em nós, da natureza pecaminosa, o pecado, o velho homem, mas nós não o devemos aceitar. Nós não o devemos ter como estimação. Nós não devemos, sim, negar o velho homem. Nós devemos repreender o velho homem. Quando temos maus pensamentos, maus desejos, repreender. Amarrar, não é? A igreja evangélica é especialista em amarrar o diabo. Devia ser mais especialista em amarrar os seus pecados. Nós devemos dominar o velho homem. E nós temos a graça de Jesus Cristo para nos capacitar e vencer toda a tentação. Nós devemos também
de fazer morrer o velho homem, afogar o velho homem, o desgraçado, a desgraçada. Nós devemos afogar. Mas vocês sabem, tal como Lutero disse, eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Por isso é que nós temos que o fazer todos os dias. Todos os dias. E agora Paulo faz uma transição. Disse que o nosso andar não deve ser como os cristãos. E agora vai-nos dizer como é que deve ser o nosso andar. Andem conforme aquilo que são e aprenderam de Cristo. Isso vemos do versículo 20 até o versículo 24. Reparem como começa a transição. Mas, eu disse num dos primeiros sermões na carta aos Efésios, sempre que encontrares um mas na carta aos Efésios, dá um glória a Deus. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Nós temos uma nova posição em Cristo. Nós conhecemos a verdade. Deus iluminou o nosso entendimento. Nós fomos ensinados e somos ensinados pela palavra. Somos ensinados na verdade. E por isso nós devemos ter uma prática digna da nossa posição em Cristo. De quem nós somos como filhos de Deus. Não foi assim que aprendeste a Cristo. A nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas prioridades, os nossos desejos devem ser radicalmente diferentes. Até a nossa forma de como olhamos para a comida, de como nos vestimos, de como trabalhamos. Porque nós aprendemos de Cristo. Reparem que o que aprendemos na vida cristã não vem dos homens, não é do pastor. É do próprio Cristo. Por meio da sua palavra. É Cristo quem é o nosso mestre supremo. É Cristo quem é o nosso pastor supremo. É Cristo quem é o nosso maior padrão de exemplo. De quem nós temos aprendido. Pela sua palavra e pelo seu exemplo que Ele nos deixou. É Cristo que devemos imitar. Foi Ele quem nos deu também a sua lei para a orientação das nossas vidas. Para nós termos um padrão de como vivermos corretamente. Foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo. Mas Ele também nos deixou o seu próprio exemplo. Não apenas nos deu a lei, porque falar é muito fácil. Fazer é outra coisa. Mas Cristo fez perfeitamente, cumpriu toda a lei de Deus. Nos deu esse exemplo perfeito. E além disso, Ele sabia que era impossível para nós cumprirmos a lei. Nós não podemos cumprir a lei. Nós falhamos muitas vezes, diversas vezes. E por isso somos dignos de culpa e condenação. Mas o maravilhoso é que Jesus Cristo não apenas nos deu a sua lei, não apenas nos deu o exemplo de cumprimento da sua lei, mas também Ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu por nós. No nosso lugar, em nosso favor, para que assim nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Declarados justos por Deus. Reconciliados com Deus. Para que assim nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Receber as vestes de justiça de Cristo. Não as nossas, porque as nossas estão rasgadas, sujas. Mas as de Cristo, porque Ele o fez no nosso lugar. Cumpriu a lei. Grande Salvador que nós temos. E por isso é que Paulo diz no versículo 21: se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Esta é uma realidade para ti. Se aprendeste de Cristo, se estás em Cristo, se há vida de Cristo em ti, Paulo leva a considerar seriamente e fazer um autoexame espiritual. No versículo 21. A pergunta para todos nós esta manhã: nós temos ouvido a Jesus Cristo? A pergunta é: nós temos abraçado a sua instrução, o seu ensino? Sabem, há uma grande diferença entre escutar e ouvir.
Todos aqui eu tenho a certeza que estão a escutar esta mensagem. Mas não todos estão a ouvir esta mensagem. O ouvir na palavra de Deus está relacionado com obediência. Obediência. E se de facto tens ouvido, tens obedecido a Jesus Cristo, tens procurado obedecer, tens procurado seguir o seu ensino, o seu exemplo, os seus métodos, o seu carácter, essa é a grande questão. Segundo é a verdade em Jesus. Andar de acordo à verdade que nós temos recebido em Jesus. Só há uma verdade. Prestem bem atenção. Não acreditem, jovens, na mentira que vos dizem que a verdade é relativa. Há uma verdade absoluta. É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há uma verdade. Só há uma verdade que tu deves ouvir e seguir acima de todas. E não é a tua própria verdade. Não é a tua própria opinião. Não é o que tu achas melhor. Também, jovens, não é a verdade dos teus amigos. E também não é a verdade dos teus professores. E também não é a verdade dos teus pais ou pastores. Só há uma verdade sobre todas que tu deves seguir e uma voz, e essa voz é de Jesus Cristo. Sabem, a mensagem da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, o que é o Evangelho? Crianças aqui presentes, o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para salvar os homens e mulheres pecadores. Mas o Evangelho, sabem, todos nós, ele não é apenas uma mensagem para a nossa salvação. O Evangelho é a mensagem de Deus, de toda a revelação de Deus, para a nossa vida, para a nossa piedade, para o nosso andar. O Evangelho deve tocar todas as nossas áreas, todos os nossos propósitos, desejos, prioridades, sentimentos, afeições. Tu estás a ouvir o Evangelho? A palavra de Deus? Que voz estás a seguir? Que vozes estás a seguir? Sabe o que é que disse Jesus Cristo em João 10? Por favor, acompanhem-me lá. João 10. Versículo 27 e 28. Vamos só ler do versículo 25 a 28. João 10, versículo 25 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tu estás a ouvir a voz de Jesus? Tu estás a seguir o seu ensino, a sua instrução? Somente aqueles que são ovelhas, aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que estão unidos a Jesus, é que ouvem a voz de Jesus e seguem. E se estamos a ouvir a voz de Jesus, nós devemos, como diz Paulo no versículo 22, desvestir-nos, despojar-nos do velho homem. Paulo diz, vai fazer esta ilustração da roupa, de desvestir-nos e vestir-nos com algo. E não só da roupa, eu digo até que Paulo está aqui a dar a ilustração de um bem também. E já vão entender porquê. Primeiro começa com a roupa, desvestir-nos, não é?
desvestir-nos do velho homem. Todos nós temos um passado comum. Somos herdeiros de Adão. Temos a natureza pecaminosa. O nosso passado também, como Paulo já tinha falado àquela igreja dos Efésios, nos primeiros capítulos, o seu passado era marcado por incredulidade, rebeldia, filhos da desobediência, entregues às suas paixões, alheios à vida de Deus, ignorantes e duros para com as coisas, insensíveis, indiferentes para com as coisas espirituais. Mas agora Paulo diz que nós devemos desvestir-nos de tudo isso. Porque isso pertence ao nosso passado. Não deve ser uma realidade no nosso presente. Necessitamos desvestir-nos continuamente das roupas sujas do velho homem. Porque no nosso andar e viver, essas roupas se manifestam e cheiram mal. E são bem sujas. Elas são feias. Paulo diz que nós devemos desvestir-nos continuamente das mesmas. É o velho homem que Paulo diz, em versículo 22, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Todos os desejos do engano, da carne, do mundo, as paixões da juventude. Devemos desvestir-nos destas coisas. E não só, Paulo diz para tomarmos um banho, porque não vale a pena mudar de roupa, temos de tomar banho. É o que diz no versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovação. Eu chamo aqui um banho espiritual. Devemos lavar-nos continuamente, renovar-nos. E isto acontece e só é possível renovar, lavar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, pela palavra de Deus. Sabe porquê é tão importante renovar, lavar a nossa mente? Porque a nossa mente é muito suja. E suja-se com muita facilidade. E é a mente que vai determinar os nossos pensamentos. E são os nossos pensamentos que irá determinar os nossos desejos e sentimentos. E por fim, é a mente que irá determinar os nossos comportamentos. Por isso é necessário, Paulo diz, renovem, lavem a vossa mente para pensarem com a mente de Cristo. Por meio da palavra de Deus, conforme aprendemos dele. É por isso que nos acampamentos nós temos a palavra. É por isso que temos a palavra, não apenas no púlpito. É por isso que nos nossos acampamentos nós temos conselheiros que irão aplicar a palavra ao longo do dia aos campistas. É por isso também nos nossos acampamentos ensinamos a como fazer um devocional, um tempo a sós com a palavra de Deus. Porque tu e eu precisamos de lavarmos completamente a nossa mente. Para despir-nos do velho homem e sermos renovados com a vida e vida abundante que nós temos em Jesus Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos 12, 2. Eu vou ler para vocês, estão a tomar nota, podem tomar nota deste versículo, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos, para conhecer e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, jovem, tu precisas de renovar a tua mente. E só é possível renovar a tua mente através da palavra de Deus. Menos tempo na Netflix, mais tempo com a palavra de Deus. Isto é também para nós, adultos. Menos tempo nas redes sociais, mais tempo com Deus. E versículo 24, Paulo termina: desvestiram-se, tomaram banho, agora vistam novas roupas. E vos revistais do novo homem. Esta nova criação, este novo homem, este novo nascimento que acontece por meio de uma obra sobrenatural nos nossos corações, de dar-nos vida quando nós estávamos mortos. E para vivermos essa vida abundante necessitamos de ter comunhão com Deus e de crescer na mesma. Precisamos de vestir-nos destas características, desta nova criação, de acordo à vontade de Cristo para nós.
Devemos vestir-nos conforme a nossa identidade. Sabem, a roupa, é muito importante Paulo usar esta ilustração, porque a roupa transmite uma identidade. Muitas profissões têm uma vestimenta típica, e só pela vestimenta tu podes dizer qual é a profissão. Identidade. Eu vejo alguns aqui homens que eu sei que eles são desportistas. Pela roupa que usam, o tipo de roupa que usam. São homens do desporto. A roupa transmite uma identidade. E Paulo diz que nós também devemos transmitir a nossa identidade, a identidade de Cristo, por meio das roupas com que nos vestimos, revestimos do novo homem. Uma roupa, um andar digno, belo e perfumado. Até Paulo diz-nos numa outra carta, em 2 Coríntios 2,14, diz-nos que nós somos o perfume de Cristo. Bem lavado, roupa nova, o perfume de Cristo. Reparem, somos uma criação de Deus. Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Este novo homem, esta nova mulher, os cristãos, são uma nova criação, que não pode ser fabricada pelos homens. Tu não podes fabricar isso. Não vem de ti mesmo. Vem de uma obra sobrenatural do Espírito em nós. Por isso é que o cristianismo não é uma mera religião. O cristianismo é uma regeneração, é uma transformação radical. É uma nova vida, uma nova criação. E se somos de facto novas criaturas, Paulo diz que o que deve marcar as nossas vidas e o nosso andar é duas coisas, está aqui. Justiça, retidão, fazer o correto, de acordo à vontade de Deus, à lei de Deus, e santidade, essa dedicação e devoção a Deus e aos propósitos de Deus. Para terminarmos, olha esta manhã, olha-te ao espelho da palavra, daquilo que acabámos de ouvir. Tu, na verdade, podes ver no teu andar, quando os teus pais não estão presentes. Tu, na verdade, tu podes ver no teu andar e nos teus comportamentos, quando o teu cônjuge não está presente. Tu podes ver na tua vida, no teu trabalho, quando estás fora daqui, deste salão. Tu podes ver justiça e santidade em ti. É isso que nós somos chamados a manifestar, se somos novas criaturas em Deus. Sabem, se a tua vida é marcada pelo pecado, por toda a impureza, Apocalipse 21, 27 diz o seguinte para ti, e é uma séria advertência. Por favor, abram as vossas Bíblias em Apocalipse 21, 27. Está a falar da glória celestial, da vida além do sepulcro. Está a falar do céu, do paraíso, da morada de Deus, dos novos céus e nova terra. E está a falar aqui neste versículo de quem não vai entrar lá. Diz assim, nela, nesta morada celestial, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, reparem, quem entrará no reino de Deus? Ou na verdade aqui Paulo diz, quem não irá entrar no reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não se enganem. Nem impuros, nem idólatras, nem infiéis, adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Talvez esta é a tua realidade, estás presente nesta lista.
nesta lista de infidelidade a Deus. Mas há uma grande esperança como termina esse texto. Tu podes ser limpo, lavado, santificado por Deus, por meio da obra de Jesus Cristo. Tu podes nascer de novo. E eu oro para que Deus hoje te faça nascer de novo. E eu oro que quando é um nascimento, não é, de um bebê, o primeiro sinal de vida é o choro. Esse é o sinal de vida. Sabem qual é o primeiro sinal, ou os primeiros sinais de vida de alguém que nasce de novo, espiritualmente falando? É o arrependimento dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu oro que isso possa ser uma realidade na tua vida hoje, se ainda não é. Rende-te por completo a Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Ele. E dá as costas ao pecado. Volta-te para Deus de todo o teu coração. Para ser salvo e santificado. Para nós que já somos cristãos, vocês sabem qual é a diferença entre o trigo e o joio? Estou a falar mesmo da agricultura. Como é que tu podes distinguir o trigo e o joio? Bem, há muitas formas, mas há uma muito interessante que eu descobri e ouvi. Sabes como é que tu distingues o trigo e o joio? É que quando o trigo e o joio são golpeados pelo vento, ambos, num campo, o trigo, ele dobra-se. O joio não. Permanece como está. Jesus Cristo deu essa ilustração de trigo, são aqueles que pertencem a Ele. Joio são aqueles que não pertencem. Depois de ouvires tudo isso, golpeado pelo vento da palavra de Deus, por estas exortações de Deus para a tua vida, a grande pergunta é se tu és trigo ou joio. O trigo dobra-se. O joio ficará como está. Ficará como está. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a não ficar como estamos, mas a sermos como cantamos, renovados, continuamente. E como cristãos, a não andarmos como os não cristãos, mas sim a andarmos conforme aprendemos com Cristo. Oremos. Senhor, obrigado pelas exortações da Tua Palavra. Sabemos, Pai, que o padrão do exemplo de Cristo e os seus mandamentos são demasiado altos para nós, mas descansamos na obra de Cristo. Descansamos também que não apenas a nossa salvação é pela graça, pela Tua obra, mas também esta obra de santificação em nós, de transformação, de renovação, também é somente possível por meio do Teu Espírito, Pai. Mas ajuda-nos a sermos responsáveis diante de Ti e de vivermos mais e melhor conforme Tu nos ordenaste, nos ensinaste e deste exemplo por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu sei que muitas vezes também isso acontece comigo e seguramente acontece com os irmãos aqui presentes. Que muitas vezes parece que o velho homem em nós parece ser o mais forte, que está a vencer a batalha, que nós não iremos conseguir resistir a ele. Ó Senhor, também faz-nos lembrar que em Jesus Cristo temos tudo o que necessitamos para vencer o velho homem, para esta vida, para a piedade. E também, Senhor, faz-nos lembrar que no final o velho homem não irá ganhar, Pai. E por meio de Cristo nós iremos ser mais que vencedores. Por meio de Cristo um dia, Senhor, já não haverá mais pecado em nós, Pai. Glorioso Salvador, nós temos em Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver conforme esse tão grande Salvador. Amém.